Senhor, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a minha e a sua vida nessa manhã. Irmãos, mais um dia, mais um devocional. Levanta e anda, Atos 3. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. O Senhor, Ele tem uma palavra ao meu e o teu coração. Feliz. Amanheceu mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, na presença dEle, aprendendo com a Sua palavra, ouvindo a Sua voz. Não há lugar melhor para estar, senão na presença do Senhor. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que pode, nos ajude a compartilhar, dar início. Eu tenho certeza que as irmãs vão entrando aí. Envie esse link para alguém que precisa ouvir a voz do Senhor, alguém nessa manhã que você conhece. Envie esse link em nome do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor sendo ministrada e eu tenho certeza que vai alcançar muitos lares, muitas vidas e muitas famílias em nome do Senhor Jesus. Irmãs, que nesse dia de hoje você possa preparar aí o teu coração, a tua Bíblia, o teu caderno, a tua caneta. Nós vamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã, nesse devocional. E eu tenho certeza que nós já amanhecemos nessa manhã com o nosso coração voltado ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acordei hoje com aquele versículo que diz em Josué: seja forte e corajosa. Não pasme nem te espantes, não te mandei eu. Em nome do Senhor Jesus, talvez hoje você acordou diante de tantos desafios, mas o Senhor, Ele diz para mim e para você: seja forte, seja corajosa. Existe uma palavra, nós estamos debaixo de uma palavra em nome do Senhor Jesus. E debaixo dessa palavra nós vamos nos mover, nós vamos caminhar, porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Talvez não tendo nada diante de um cenário de impossibilidade, a palavra do Senhor é suficiente. Já agradeceu hoje? Eu tenho pensado muito nisso, que nós temos que ser mais gratos no nosso ordinário, no nosso dia que é comum, porque o extraordinário ele se manifesta no nosso ordinário. Quantas coisas nós deixamos de perceber. Você amanheceu, o dia está lindo, a vida está acontecendo. Quantas pessoas hoje não acordaram, mas nós temos essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, valorize, agradeça ao Senhor. Hoje, amanhã, depois, a cada minuto, agradeça. Exerça a gratidão em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer esse caderninho da gratidão e agradecer a Ele tudo que Ele tem feito. Vamos agradecer pelas lutas, porque elas nos aproximam do Senhor. Eu tenho certeza que hoje você tem algo para agradecer, para olhar para o céu e dizer: Abba, obrigado, obrigado. A tua graça e a tua fidelidade, a tua bondade têm nos alcançado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Vai enviando esse link para alguém, em nome do Senhor Jesus. Pastor Rodrigo já está aqui. Ele vai trazer a palavra nessa manhã. Nosso coração já está pronto para aquilo que o Senhor vai revelar e vai trazer ao nosso coração como resposta, como direção, como alimento. Deus tem um alimento para mim e para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Eu já quero passar para a pastora Alessandra fazer essa oração. Nós vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor, vamos entregar a Ele tudo, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que será uma manhã poderosa na presença do Senhor. Amém? Bom dia, amiga, seja bem-vinda. Bom dia, mulheres, graça e paz. Glória a Deus. Como vocês estão? Espero que todas estejam bem, né? Espero que todas estejam bem nesta manhã, como a pastora Karina já falou, uma manhã que o Senhor preparou, né? Uma manhã que Ele nos deu a oportunidade de levantarmos, de estarmos com saúde, com vida, e somos gratas a Ele por isso. E eu agradeço a vida de cada uma das irmãs que fazem parte desse ministério, né? Vamos chamar assim, ministério, né?
fazem parte desse propósito, um propósito que nasceu primeiro no coração de Deus e depois ele fez este chamado a mim e a você para estarmos aqui juntas, reunidas no nome dele, para aprender, para nos preparar, para que possamos cumprir a missão, para que possamos cumprir o chamado, para que possamos fazer o ID do Senhor. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. No primeiro dia, o Senhor, ele falou de uma forma tremenda, usando a vida da pastora Raquel, nossa amiga aqui do grupo. E hoje não será diferente, usando a vida do esposo dela, pastor Rodrigo, que é também nosso amigo, faz parte da nossa história. E eu tenho certeza que o Senhor já tem revelado a ele o que ele vai trazer para nós nesta manhã. Então, eu quero convidar você nesta manhã a esvaziar de si mesmo. Nesse momento, você que pode, né? Se você tiver aí, às vezes a mulher ela tá numa live, né, numa devocional, mas eu sei, tem outras atividades a serem feitas, né, na casa. De repente você está organizando as coisas para enviar os filhos para a escola, ou ainda não saiu para o trabalho, está aí se arrumando para ir para o trabalho, ou de repente já está no trabalho como eu, já estou no trabalho. E então eu quero convidar você agora, eu quero convidar você a nesse momento, se você pode, você sentar em algum lugar, você nesse momento, vamos esvaziar de nós mesmos, daquelas preocupações que a gente já acorda com ela, né? Aquela coisa que já tem, aquela inquietação de coisas que tem para fazer. Eu mesmo já acordei com a minha agenda cheia. Hoje é um dia bem corrido. No domingo eu tenho formatura de boinas dos meus alunos, porque no 7 de setembro nós estaremos aí no AMB, né? Os alunos eles desfilam no AMB. As Forças Armadas desfilam e no domingo, no dia 7, que vai ser numa segunda-feira, nós estaremos nesse desfile. Então, para mim, o mês de agosto é um mês super corrido. Mas agora, neste momento, vamos nos esvaziar de nós mesmos e vamos, né, descansar nossa mente, desligar e ligar no reino. Vamos ligar no reino agora. Vamos fazer esse momento de oração juntas. Eu convido você a orar comigo nesta manhã, a falarmos com Deus. Eu sei que você já fez a sua oração pessoal, mas agora nós estamos aqui, nós vamos interceder, porque o Senhor, ele vai fazer algo sobrenatural nesta manhã. Você que precisa se levantar, olha o tema, levanta e anda. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa desse levantar. Eu não sei qual que é a área da tua vida que você precisa andar porque está parado. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa dar, sabe, dar esse arranco, né? Dar esse impulso, vamos colocar assim. Eu não sei, mas todos nós temos uma área, amadas, que está com pouco movimento, todos nós temos uma área que muitas vezes nós deixamos ali amortecida, parada. Eu não sei se é um projeto, se é um sonho, se é um curso, como Deus usou a pastora Raquel na outra live, se de repente você iniciou uma faculdade e por algum motivo você trancou. E às vezes, qual que é o motivo? Às vezes o motivo é o tempo. Às vezes você acha que o tempo já é avançado para você, que você não tem mais idade de fazer uma faculdade, porque lá atrás, quando você era mais jovem, você teve que trabalhar, você teve que ajudar a sua família, ou de repente você casou muito cedo, e por isso você adiou esse sonho, esse projeto. Então, nesta manhã, eu quero motivar você, eu quero motivar você a crer que não existe essa coisa que o tempo, que perdeu o tempo. Não, se você quiser, ainda há tempo de você se levantar e de você fazer um curso, de você fazer uma faculdade, de você abrir uma empresa, de você se formar em alguma coisa, de você casar, de você ter um relacionamento
amoroso. Muitas vezes você está aí à procura disso. Eu não sei, amadas, mas nesta manhã vamos orar, vamos nos unir nesse momento de oração e vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã nós agradecemos a Ti, ó Pai. Eu agradeço a Ti pela Tua fidelidade, eu agradeço a Ti pela Tua bondade, eu agradeço a Ti por Tua misericórdia, que como diz a Bíblia, a Sua misericórdia. Eu agradeço a Ti pelo Teu favor. Senhor, nesta manhã eu quero agradecer a Ti por todas as mulheres que fazem parte deste projeto, que fazem parte desse propósito e dessa missão. Eu louvo a Ti pela vida de cada uma delas, eu glorifico a Ti por cada uma delas. Ah, Deus, bendito é o Teu nome, que é digno de toda honra, é digno de louvor, é digno de toda adoração. Nós somos tão pequenos, somos tão errantes. Ah, Senhor, nesta manhã eu peço perdão pelas falhas, peço perdão pelos pecados, peço perdão, Senhor, se de alguma forma nós pensamos, nós agimos, tomamos algumas atitudes que não foi do Teu agrado, Senhor. Que nesta manhã o Teu perdão ele possa nos alcançar, que nesta manhã nós possamos, Senhor Deus, ser livre de toda acusação, ser livre, Senhor Deus, de todo jugo que traz aquele peso, Pai. Em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Teu jugo, ele é leve. Então, Deus, que nesta manhã nós pedimos a Ti para que o Senhor tome a direção deste trabalho. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós temos que estar unidos em um único propósito, em uma única missão, que nós devemos conviver bem com os nossos irmãos. E nós estamos aqui unidas em Teu nome, Senhor. E eu peço a Ti que, em nome de Jesus, que através dessa live nós possamos destravar, Senhor. Que através, Senhor Deus, desses conhecimentos a qual o Senhor tem trazido para nós, a qual o Senhor tem usado pessoas para vir aqui e para ministrar sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero nesta manhã, Pai, pedir a Ti que tudo aquilo que tem trazido medo, que tem trazido dúvidas, incertezas, tudo aquilo que tem trazido, Senhor Deus, uma paralisação, seja qual for a área, Deus, que em nome de Jesus, que nós sejamos curados, Pai, que nós sejamos curados, e nós entendemos, Senhor, que como aquele homem que estava ali no tanque há 38 dias, e ele se achava que a enfermidade era uma enfermidade, uma paralisia na perna dele, na coluna. Ele achava, Senhor Deus, que a doença dele era num lugar onde não era, mas era na mente. Ele precisava de uma cura da mente, Pai. Eu oro agora nesta manhã para que as nossas mentes sejam curadas, seja curada de traumas do passado, sejam curadas, Senhor Deus, de rejeições, seja curada, Senhor Deus, de abusos que foram sofridos lá atrás, seja curada de palavras, Senhor, palavras que foram palavras a qual trouxe uma paralisação para a vida dessa minha irmã, para a família, para esse relacionamento. Senhor, muitas vezes nós ouvimos palavras que machuca, palavras, Senhor Deus, que acaba fazendo a nossa mente achar que não somos capazes, que não vamos conseguir, que não temos condições para isso, Deus. Oh, Pai, que nesta manhã as nossas mentes elas sejam curadas, como foi com aquele homem. A mente dele foi curada e foi transformada por Cristo. Que nesta manhã nós sejamos uma mente curada, uma mente alinhada com a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada uma das irmãs, os lares aqui representados, as famílias. Senhor, tira toda a ansiedade agora. Tira, Senhor Deus, toda a ansiedade. Vai curando essa minha irmã dessa ansiedade, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, visita os projetos. Visita, Senhor Deus, as metas que foram colocadas para este ano. Não permita, Senhor Deus, que nós vamos acabar um ano e entrar em outro da mesma forma, porque todo ano eu tenho certeza que, como eu, as irmãs aqui também fazem projetos de coisas novas, e que possamos viver coisas novas,
que possamos esvaziar do velho, que possamos, Senhor Deus, romper ciclos que já eram para ser rompidos, que possamos, papai querido, avançarmos em ti, Senhor, que nesta manhã, toda paralisação, que nesta manhã, papai querido, tudo aquilo que estiver estagnado, que estiver parado, que estiver sem movimento, Senhor, não nos deixa com o olho fixado em algo, Pai, que não vai trazer nenhum propósito, Senhor. Não deixa a gente perder tempo com algo que não vai nos trazer um propósito, uma missão, que não vai fazer nós avançarmos para o nosso objetivo. Tira toda a distração agora, tira toda a falta de foco, tira, Deus, toda a preguiça, tira, Senhor Deus, toda a falta de vontade, cura agora toda a depressão, entra agora, Senhor, nos hormônios, entra agora nas vitaminas, Pai, do nosso corpo. Senhor, não nos permita, Senhor Deus, passar dia após dia sem fazer algo novo, sem riscar nada da nossa lista, meu Deus, não. Senhor, que possamos ter mais disciplina, ser mais disciplinado em nossa vida, Pai. Traga disciplina para a nossa vida, que possamos ter mais constância, aonde houver, Senhor, aonde houver um pensamento, uma atitude de desistência, nesta manhã eu oro agora e peço a Ti, Senhor, para que o Senhor possa desligar, para que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, fazer com que essa mulher, ela se levante aí no lar dela, ela se levanta aí no trabalho dela, ela se levanta, Senhor Deus, em nome de Jesus, dê autoridade, dê, Senhor Deus, condição para ela governar através dessa situação. Não permita, meu Deus, que essa situação, ela venha fazer com que a sua filha, Senhor, fique com medo de agir. Os desafios existem, mas existem para ser superados. Mas muitas vezes, quando nós nos encontramos diante de desafios, principalmente desafios que se trata com a família, filhos, marido, nós muitas vezes nos sentimos, papai querido, algemados, nos sentimos, Senhor Deus, papai, não conseguimos dar passos de avanço. E nesta manhã eu quero orar para que essa mulher, ela se levante com autoridade, para que ela tome para que ela tome, Senhor, o governo dessa situação, para que o Senhor venha ajudá-la, ela a vencer, passar por esse obstáculo e por essa situação a qual ela está vivendo. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez, de tentar mais uma vez. Todas as vezes que nós acordamos, é o Senhor dizendo, vai lá, tenta mais uma vez, que você vai conseguir. Vai lá, não desista. Eu invisto em você, eu confio em você, eu acredito em você. Mas muitas vezes, Senhor, tem muitas mulheres que não têm força nem para se levantar da cama. Está passando por um momento de enfermidade e não consegue se levantar. Meu Deus, entra com a cura na vida dessa mulher. Visita esse útero. Visita, Senhor Deus, essa vesícula. Visita, Pai, nesta manhã. Tira toda enfermidade. Cura ela deste mal, como o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue. Cura ela, meu Deus, em nome de Jesus. Entra na pressão arterial, nas correntes sanguíneas, muda esse quadro, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Toma a vida do pastor Rodrigo nas tuas mãos. Senhor, eu creio que o Senhor já tem revelado ao coração dele uma palavra. Deus, o Senhor tem usado a vida dele neste tempo, Senhor, para trazer alinhamento, para trazer direcionamento. Eu tenho certeza que não será diferente. O Senhor entregou a ele uma palavra de direção, de alinhamento. Deus, em nome de Jesus, o nosso coração está preparado. Nós estamos com o nosso coração aberto, nosso coração ensinável para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer para nós esta manhã. E Deus, que
não fica só no ouvir, mas que através do ouvir gera um sentimento, e esse sentimento ele vem a gerar, Senhor, uma ação e uma atitude, porque o pensamento, Pai, gera um sentimento que gera uma ação, uma atitude, que nesta manhã nós possamos sair daqui com ações, que nesta manhã nós possamos sair daqui com uma palavra para o próximo dia, para a próxima semana, que nesta manhã o Senhor venha usar ele na profundidade, de uma forma sobrenatural. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Paz do Senhor Jesus. Todos me ouvem aí? Acredito que sim, né? Um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu acho que de todos que estão aí, eu sou o mais favorecido, o mais edificado. Muito obrigado. Vamos ler um texto em Atos capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 6. E vamos fazer aqui alguns comentários para nós. Continuando a leitura. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro olhando para ele, disse juntamente com João: olhai para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo prata, nem possuo ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Bem, o que me ressalta aos olhos aqui, na primeira leitura, é Pedro entregando para o paralítico o que possuía. Pedro entrega o que tem. Mesmo enfatizando o que lhe faz falta, veja, Pedro, ele não ignora o que lhe faz falta. Pedro experimenta e enfatiza o que lhe faz falta. Ele diz: nós não temos ouro, nós não temos prata. No entanto, entretanto, todavia, mais importante, mais relevante, o que faz a diferença é o que temos. Então Pedro diz: mas o que temos te damos, levanta e anda. Bem, quem valoriza o que não tem, fica paralisado na vida, não se movimenta na vida. E eu penso que isso é um posicionamento inteligente para quem quer não só estar de pé, mas quer caminhar. Precisamos valorizar o que possuímos, porque é com o que possuímos que vamos nos manter em pé e vamos caminhar e vamos avançar. Valorize o que você possui, beleza? Veja, quando não valorizamos o que temos, podemos qualificar essa pessoa como menino na fé. Na multiplicação dos pães, havia um menino que tinha pão e que tinha peixe. Era para ele aquele lanchinho. Na mão dele, era para ele aquele lanchinho, mas na mão de Jesus foi multiplicação para uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. Né? Por sermos meninos, não entendemos o que possuímos. O menino diz sobre o que tem que é só um lanchinho, que é só um pouquinho, que é só para si. Mas na mão de Jesus, esse pouquinho multiplica e sobra bastante, 12 cestos sobrou. Quem não valoriza o que tem, quem não tem conhecimento do que tem, é menino na fé. É viúva espiritual, né? Deus falou para o profeta Elias: ô profeta, eu já providenciei uma mulher para te sustentar. E quando o profeta se encontra com aquela mulher, o que ela fala acerca do que tem? Que é pouco, que é só para a morte dela.
É só para a hora triste da vida dela, só para a hora de angústia da vida dela. Então, agora o profeta libera a palavra e o profeta come, ela come, ainda sobra, paga a dívida. Não é para a hora da tristeza, é para a hora da alegria. É importante sabermos o que possuirmos. O que possuímos nunca é pouco. O que possuímos vai além do suficiente. Se o que possuímos está nas mãos de Jesus. Amém? Então, Pedro, ele, apesar de enfatizar o que não tem, ele não se deixa convencer por suas necessidades, por suas dificuldades, não. Ele é movido, ele é ativado em fé para liberar a palavra de poder com base no que tem. Então, olha aí para o que você tem. Você que quer se manter em pé e quer andar, quer caminhar, seja lá em que área da vida for, você precisa considerar e valorizar o que você tem. E não diga como uma viúva que não tem nada, por favor. Não, você tem sim. E seja fiel nisso que você tem, e sobre o muito o Senhor te colocará. É o que afirma a palavra de Deus de modo profético, para ativar nossa fé, para nos movimentar na vida. Então levante e anda, meu irmão, levante e anda, minha irmã. Olha aí o que você tem e faça uso disso, porque é com isso aí que você tem. Não seja como as 5 virgens imprudentes. Elas foram procurar em quem tinha aquilo que não tinha. Ou seja, as 5 imprudentes, elas estavam olhando o que não tinha. Olha o que você tem, seja prudente, seja virgem prudente. Observa, olha, considera, valoriza o que você tem. Pede para o Espírito Santo te ensinar toda a verdade com relação a isso que você tem. Seja isso uma informação, uma verdade psicológica, emocional, seja isso físico, monetário, seja lá o que você tem, é isso aí que o Senhor vai fazer uso, é isso aí que você vai usar como ferramenta, como instrumento para não só estar em pé, mas se movimentar na vida. Eu vou testemunhar rapidamente aqui sobre a experiência de um amigo meu que hoje está nos Estados Unidos, vivendo um tempo com a sua família lá de conquista e vitória. Quando eu o conheci, nós éramos solteiros. E ele era um cara de muita fé. Uma vez nós passamos na frente de uma loja que vendia mármore. E eles também cortavam mármore. Então os retalhos do mármore era jogado fora. Ele olhou para aqueles retalhos do mármore e nós estávamos numa situação precária. Sem dinheiro, com fome. Vindo do monte, da oração, num lugar chamado Pedreira. E ele olhou para aqueles mármores e falou assim: eu vou fazer dinheiro com essas pedras aí. E ele entrou lá dentro, pediu com muita educação aqueles retalhos de pedra que cabia na mão do homem. E ele levou, e eu ajudei ele a levar um monte de pedra pesada para casa. Andamos mais de 1 hora para chegar na residência dele. E ele começou a enfeitar aquelas pedras, colar algumas coisas naquela. E ele fez alguns enfeites e ele começou a vender aqueles enfeites. Numa época que não havia rede social, WhatsApp. E ele fez dinheiro naquela semana com aquelas pedras. É o que ele tinha, né? Criatividade, força de vontade, fé. E ele fez bastante dinheiro com aquelas pedras. É assim, usa o que você tem, vai funcionar. É com isso aí que você tem, que as dívidas vão ser pagas, que os contatos, os networks serão realizados. É com isso aí que você tem, seja lá o que for, sua história, sua experiência, suas informações, beleza? Suas dores, suas mágoas, suas vergonhas, elas são suas. E é responsabilidade sua fazer alguma coisa boa, alguma coisa inteligente, alguma coisa certa com isso aí que você carrega, com isso aí que você adquiriu ao longo da sua vida.
No nome de Jesus, levante e anda. Não se conforme, não se invitime, não seja passivo. Pega essa sua bagagem aí e faz alguma coisa hoje, em nome de Jesus. Alguém precisa ouvir a sua história, beleza? O seu drama. Alguém precisa ouvir aí o seu momento triste, até as suas derrotas já resolvidas e curadas. Vai ser bênção na vida de outra pessoa, que com certeza vai contatar outras pessoas e alguma coisa boa vai chegar até você. Eu conheci um pastor que já descansa no Senhor. Eu era solteiro ainda e eu fui contar uma história triste para ele da minha vida, tendo em vista que ele abriu a porta da casa dele, me acolheu, me adotou. Toda semana ele me ofertava um valor para me manter pregando nas igrejas. E, bem, pastor Antenor. E eu fui contar uma história triste para ele. Ele falou assim: não, peraí, Rodrigo. Qual é a sua situação aí no seu coração com relação a essa história? Eu falei assim: não, eu estou resolvido aqui dentro de mim. Eu só preciso resolver algumas pontas. Ele falou assim: não, você vai resolver, com certeza. O tempo passa e as coisas mudam. Aí ele disse assim: ó, é o seguinte, com relação às suas dificuldades, às suas necessidades, fala para mim. Se eu não tiver a solução, se eu não conseguir te ajudar, seja lá com o que for que você me solicitar, eu tenho mais 10 amigos e eu vou contar a sua história triste para esses 10 amigos e algum deles vai ter o que você precisa. E outra, se esses meus 10 amigos não tiver, cada um desses 10 tem mais 10 amigos. E eles vão contar a sua história triste para esses outros 10 amigos. Bem, Rodrigo, uma coisa é certa, vai chegar o que você precisa, caminha com a gente. É assim, meu irmão. A gente tem que saber o que a gente faz com o que a gente carrega. E eu saí dali, sabe, não só motivado, não só satisfeito, mas eu saí dali com esse entendimento. Até a minha história triste vai servir para alguma coisa boa na minha vida. Eu não vou ficar parado, eu vou caminhar. É isso aí, levanta e anda. O que você carrega não é inútil, não é fútil. O que você carrega é matéria-prima, é combustível, é energia para você continuar andando, caminhando, correndo a carreira que Deus propôs para você. Pedro e João entregam o que tem para aquele paralítico. Então entrega, meu irmão. Que você viva uma vida de entrega. Ao longo da vida, principalmente nesse novo século, nós somos educados, somos cultivados, somos forjados pela cultura do mundo a consumir, e isso acaba interferindo na nossa fé e nos tornamos consumidores espirituais, consumidores evangélicos, consumidores cristãos, e a gente só quer consumir o pão da vida, né? E aí a gente coloca uma mortandela no meio desse pão, essa mortandela é a vida do nosso irmão. Jesus é o pão da vida e a gente consome Jesus. E a gente acaba consumindo a vida dos nossos irmãos, que é a mortandela desse pão. E a gente vive essa vida de consumo, só consumimos, só absorvemos, só sugamos de Jesus e da vida dos nossos irmãos. Nós precisamos nos limpar da cultura do mundo, dessa cultura de consumo, o consumismo, e precisamos nos tornar provedores. Somos provedores. Levante e anda. Seja provedor. Em nome de Jesus. Essa é a mentalidade de Cristo para nós. Precisamos nos entregar um pouco mais. Então eu venho aqui declarar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Receba compaixão. Receba caridade. Receba liberalidade. Não se prenda nisso que você tem. Não seja escravo disso que você possui. Entrega. Eu vou falar uma palavra assim, mais motivadora, semeia. Porque aquele que vai semeando, mesmo que com dor e com lágrimas, a palavra de Deus é profética, é digna de toda aceitação.
Essa pessoa que vai entregando, semeando, plantando, mesmo que com lágrimas, ela não voltará triste, não. Ela voltará com alegria, porque trará consigo os molhos. Então planta, porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Receba. Em nome de Jesus. E também, quem não planta, colhe. Amém? Quem não planta, colhe também. Por causa de Jesus Cristo, que foi a semente. A semente que caiu. Segundo ele mesmo disse, respondendo os gregos numa ocasião que os gregos queriam falar com ele. Então Jesus Cristo disse, se a semente caindo na terra não secar, não morrer, germinar, ela não cresce e não dá fruto. Então Jesus foi a semente, ele se semeou para que você possa colher aonde não planta. E ele foi lá, morreu, ressuscitou para você colher. Eu estou aqui dizendo uma palavra de fé para você. Você vai colher aonde não planta, porque Jesus, ele semeou por você. Isso é graça. Receba a graça abundante em nome de Jesus. Você vai colher onde não plantou, em nome de Jesus. Bem, Pedro entrega. Pedro e João semeiam palavra de fé e de poder na vida daquele paralítico. Olha que palavra forte Pedro disse para aquele homem enquanto paralítico. No versículo 4, Pedro ele fala, olhai para nós. Isso é poderoso. Pedro ele não diz imediatamente levanta e anda, não. Antes disso ele disse para o paralítico, olhe para nós. Pedro chama a responsabilidade para si. Pedro se põe como modelo, Pedro se põe como referência. Pedro se põe ali como placa de sinalização para um caminho chamado Jesus. E nesse caminho tem milagres. Mas existem neste caminho placas de sinalização. Escuta, quem está de pé e está andando é um sinalizador. É uma referência, é uma placa de sinalização. E eu penso que quando o Senhor nos chama para ser sal da terra, a luz do mundo, embaixador de um reino, mais que vencedor, quando o Senhor nos chama para ser essas coisas aí que são sinônimos, né? São sinônimos proféticos de posicionamentos espirituais no nosso cotidiano, ele nos chama para sermos essa placa de sinalização. Assuma isso. Assuma esse lugar. Em nome de Jesus. Olhe para mim. Deixa essa frase de Pedro cravar, impregnar, tatuar tua alma, carimbar seu homem interior. Olhe para mim. Seja referência, assuma esse lugar. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Né? Sermos uma referência de quem Jesus é, do que Deus quer, do que o Espírito Santo faz na terra. Você é uma... Não seja vítima, não se coloque como coitado. Assuma esse lugar. Faça isso com humildade e responsabilidade. Olhe para mim. Foi o que Pedro disse. Olhai para nós. Só pode dizer isso quem tem autoridade, quem tem experiências. Duas verdades. Autoridade e experiência. Autoridade e experiência. Eu penso que autoridade e experiência pode ser comparado a calçados dos nossos pés, para que possamos andar. Andar descalço não dá, né? Descalço a gente só pode estar na presença de Deus. Porque foi Deus que disse para Moisés, tira a sandália do pé, Moisés. Eu estou aqui, Moisés, o lugar é santo. Então eu fico descalços, sem proteção. Não preciso me proteger na presença de Deus. Mas na vida eu preciso. No dia a dia eu preciso caminhar com os meus pés calçados. E isso não é uma palavra minha, é apóstolo Paulo que falou. Precisamos calçar os nossos pés com a propagação do evangelho da paz.
né? Eu penso que autoridade, experiência calça os nossos pés para a gente caminhar, meu irmão. A gente precisa nos calçar de autoridade e experiência. A autoridade, ela é ativada, ela é desenvolvida na nossa vivência, na nossa humanidade, por meio do nosso relacionamento com Jesus. E isso se dá por meio da oração, né? É à medida que eu oro, é à medida que eu o reconheço na minha vida por meio da adoração, é à medida que eu me relaciono com o Senhor Jesus pela pessoa do Espírito Santo, que a autoridade vai sendo agregada e acrescentada na nossa vida, na sua vida. E experiência é isso aí, irmãos, é passar as mazelas da vida, quanto mais problema, mais experiência. Quanto mais dificuldade, mais experiência. Quanto mais perseguição, mais experiência. Toda tribulação promove na nossa vida peso de glória. Isso é autoridade, isso é experiência. Você está passando esse perrengue aí, seja lá por qual razão for, seja por posicionamento equivocado seu, ou seja por causa de problemas e decisões erradas de outras pessoas, bem, essa situação ruim aí vai te acrescentar experiência. E isso vai te trazer perseverança, e o apóstolo Paulo fala que por meio dessa tribulação que produz experiência, perseverança, você não vai ser enganado, você não vai ficar confuso, beleza? Você vai andar firme, você vai andar constante, você vai andar sempre, você vai estar de pé andando. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Pedro entrega o que tem. Pedro, ele verbaliza essa palavra de fé, né? Olhe para nós. E a nossa fé é essa. A nossa fé, ela chama para esse posicionamento. Olhe para nós. Somos testemunhas, somos a luz, somos o sal. Então, joga aqui, ó. Entrega aqui, ó. Eu vou fazer alguma coisa com esse negócio aí. Então, é você que vai fazer alguma coisa hoje. É você. É você que vai buscar 5 pedras lá no ribeiro, vai pegar uma das 5, é você, e vai jogar no gigante. É você que quando ouvir alguém te dizer, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um colega, um amigo, um irmão, é você que vai ouvir assim, ó, o machado caiu lá na lagoa, lá no rio. Então é você que vai pegar um galho infrutífero, inútil, só serviria para ser jogado no fogo. É você que vai pegar aquilo que está quase predestinado para virar fogo e vai jogar na água, vai fazer diferente. E o machado pesado vai flutuar. É você que, quando estiver diante do Mar Vermelho, sem saber o que fazer, e está vivendo cobrança, estão te cobrando, é pressão, e é você que vai olhar para cima, da onde te vem o socorro, e vai ouvir no seu interior uma voz mansa, poderosa e clara dizendo: por que você clamas a mim? Toca nessa água, levanta e anda, e o mar vai se abrir. É você. O paralítico dessa história, ele vivia uma vida de dependência dos outros. Amém? Ele dependia dos outros. Você depende de Deus. A gente precisa das pessoas, precisamos uns dos outros, e isso é uma maravilhosa bênção. Né? Precisar uns dos outros aponta para o ensino de Paulo com relação à igreja. Ele ensina que nós somos um corpo, cada um é um membro, e a gente precisa uns dos outros mesmos. Ser só mão não dá, ser só pé não dá. Somos um corpo, precisamos uns dos outros. Mas dependemos de Deus. Entra no seu quarto aí em secreto, dependa de Deus. Seja corajoso. Levanta e anda. Seja corajoso como Jacó. Eu não largo até o Senhor fazer alguma coisa. Eu não vou sair desse posicionamento aqui até o Senhor mudar minha vida, mudar minha maneira de caminhar. Estou caminhando errado, Senhor. Talvez eu estou caminhando rápido demais. Então me marca aí, Senhor. É isso aí. E aí você vai caminhar na velocidade necessária, mesmo que mancando.
O Senhor sabe fazer, o Senhor sabe marcar a nossa vida. O Senhor é o Senhor que tem uma velocidade certa para a gente caminhar. É o Senhor que tem um caminho certo para a gente andar na vida. E meu desejo ardente é que Deus esteja falando com vocês aí por meio dessa palavra. A loucura da pregação, a palavra revelada. Pedro entrega o que tem, Pedro chama para si a responsabilidade. E responsabilidade tem tudo a ver com a nossa fé. A responsabilidade. Eu estou com fé agora de te dizer uma palavra que vai te aumentar a responsabilidade. Jesus ensinando sobre os fins dos tempos, sobre o reino de Deus nos fins dos tempos, Mateus 24 ou 25, ele fala sobre a parábola dos talentos. Mateus 25. E cada um recebeu segundo a sua capacidade. Aquela capacidade lá também se traduz por responsabilidade. Não na literalidade da palavra, mas na experiência dos servos. Veja, o servo que recebeu 5 foi responsável, granjeou. O que recebeu menos de 5 foi responsável, granjeou. Mas o que recebeu um só, recebeu segundo a sua capacidade, foi irresponsável. Porque ele guardou. Parece ser responsável guardar. Não é responsável, ele teve que fazer alguma coisa. Responsabilidade era granjear. Ser responsável era fazer aquele talento multiplicar, aumentar o valor, aumentar o volume, aumentar a quantidade. E ele disse, eu sei que o Senhor é severo, então eu guardei, está aqui o que é teu, Senhor. Então o Senhor disse para aquele servo mau, servo negligente, irresponsável, porque não fez, não realizou. Levanta e anda, faz hoje, realiza hoje, tenha fé. Está dentro de você o desejo? Está dentro de você a ideia? Tira do campo da ideia, põe em prática. Põe em prática. Ah, você tem medo de não funcionar. Vence o medo pela fé. E se não funcionar? E daí? Pelo menos, você não ficou parado. Você foi lá realizar alguma coisa. Você foi lá manifestar a sua fé. E se você errar? Você não vai perder. Não. Totalmente não. Você vai aprender com os erros. Você vai crescer com essa experiência aí. Tá entendendo? Nós somos humanos e nós erramos mesmo. Nós não somos perfeitos. Estamos no caminho do aperfeiçoamento. O Espírito Santo e os 5 ministérios são ferramentas que Deus estabeleceu para que cresçamos e sejamos aperfeiçoados. Mas nós estamos nesse caminho. Né? E nada melhor do que você tentar mais uma vez, ou pôr para fora esse desejo, esse sonho, esse projeto aí, para crescer em experiência. Para ir lá, cresce. Se não funcionar, beleza. Mas você vai ter experiência. De repente, você faz a segunda vez e funciona. E se você fizer a terceira vez e não funcionar, não desiste, faz a quarta vez. Porque a Bíblia me permite falar para você, e você crer nisso como eu creio, sabe, que você pode tentar 7 vezes, e de repente na 7ª vez funciona. Não foi Naamã que mergulhou lá 7 vezes? É isso aí, a gente aprende, vai 1, vai 2, tenta a terceira, e em cada tentativa é uma experiência diferente, é um aprendizado melhor, maior, mais sólido, mais detalhado, mais profundo, mais custoso, e por ser mais custoso, aumenta-se o valor, né? O valor das coisas não está no dinheiro, não está no monetário, o valor das coisas está no que custa de tempo, de experiência, de dor, de vida, né? Espero que vocês estejam me entendendo. É isso aí, tenta. Continua, levanta e anda, não desiste. Levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda, minha irmã. Falou uma vez, não deram ouvido, não entenderam, fala outra vez. Fala a terceira vez. Levanta e anda em nome de Jesus. Isso é ser responsável com aquilo que está dentro de você. Esse sonho, esse projeto, esse desígnio, esse dever, essa função. Está aí dentro de você. O Senhor já colocou dentro de você. A unção que está em vós, ninguém ensina. É ela que ensina todas as coisas. E unção
não é um fantasma. Unção não é um óleo. Não. Unção é uma atitude, é um comportamento. Unção é função. Unção é função. Deus, na velha aliança, mandou ungir objetos. Para quê? Para uma função específica. Então não podia usar aquele objeto para outra coisa, a não ser para aquela função específica. Unção é função. Amém? Então o homem foi ungido pastor, jogaram o óleo na cabeça dele, a mulher foi ungida apóstola, profeta, sei lá, qualquer coisa aí, qualquer título. Então ela tem que viver naquela função, naquele desígnio, naquele propósito. Unção não é óleo. O óleo é só um símbolo. Unção é função. Então funciona aí na sua função, está dentro de você. João disse, a unção que está em vós, ninguém ensina, é ela que ensina todas as coisas. Está dentro de você, então vai lá, põe em prática. É diferente dos outros? É porque você é ungido. Está dentro de você, não é igual. Igual é cópia. Não é diferente, é uma unção sua. Deus ungiu você para algo específico, é no seu DNA aí, é do seu jeito, é do jeito que ele te ensina. É diferente mesmo, tá bom? É diferente. Vai aí, vai fazendo desse jeito diferente aí. E daí que o mercado de trabalho ensina a fazer desse jeito. E daí que lá na academia ensina a fazer desse método, dessa maneira. Faz do seu jeito. Aliás, faz do jeito que o Espírito Santo te ensinou aí dentro. Tá bom? Algumas pessoas aprendem com os livros, meus irmãos. Né? Que bom que tem os livros. Agora, os ungidos aprendem com o Espírito Santo. Alguém tem um diploma na parede. Parabéns para você. Glória a Deus. E se você quer ter um, é honesto, é digno, é louvável esse desejo. Vai atrás, vai estudar. Mas não fica cativo disso, não. Aprende com o Espírito Santo. Porque é o que faz a diferença na vida dos ungidos. É o que o Espírito Santo já nos ensinou. Está dentro de nós. Levanta e anda. É com isso aí que está dentro de você que as portas fechadas vão se abrir, os caminhos tortuosos vão se endireitar, os caídos serão levantados e o que está perdido vai ser achado. Em nome de Jesus. Bem, Pedro, além de entregar o que tem, além de chamar para si a responsabilidade, porque tinha autoridade e experiência, né? Pedro disse, olhai para nós. Bem, Pedro, ele vai ajudar o paralítico. O paralítico. E o texto, ele é rico quando fala do paralítico. Bem, o texto diz que o paralítico nasceu assim, versículo 2. Ele nasceu paralítico. Algumas pessoas, elas nascem paralíticas e outras, elas se tornam paralíticas. O paralítico que nasceu assim, ele nunca experimentou. Ele nasceu assim, ele nunca experimentou andar, né? Ele nasceu daquele jeito. Ele foi formado daquela maneira no ventre, né? O ventre que somos formados define muito nossa caminhada, gente. Né? Esse ventre é símbolo do lugar onde nós somos formados. Nossa formação fala muito, aponta muito, determina bastante nossa caminhada, nossa formação. Né? E a gente vai sendo formado ao longo da nossa vida e a gente precisa olhar o ambiente da nossa formação, gente. Qual é o ambiente da nossa formação? Qual é o ventre que está nos formando? Né? Ele foi formado na barriga da mãe dele, paralítico. Existem ventres que são engessados. Existem ventres que eu chamo de ventre emotivo. E existem ventres que são ventres de conflito. Existem pessoas que são formadas em ambientes engessados. Né? E o que engessa o ser humano? Bem, o intelectualismo engessa. O intelectualismo engessa bastante. As pessoas precisam entender para participar, as pessoas precisam entender para investir, as pessoas precisam entender para
para acreditar. Meu irmão, a gente precisa ir além do que entender. A nossa fé não se limita no nosso entendimento. Apesar da nossa fé ser um conjunto de verdades, de princípios e valores, porque essa é a nossa fé. Essa é a fé no Cristo, uma fé que você entende. Mas tem coisa que não dá para entender, não. Como é que o paralítico de nascença vai andar com uma palavra? Não dá para entender. Não dá para entender. E ele era paralítico de nascença. Como é que eu vou entender que o cara cego de nascença, depois de um cuspe no barro de Jesus, o cara começou a ver? Como é que dá para entender? Como é que dá para entender Jesus falando para um cara que não está vendo, ir caminhando até o tanque de Siloé, se lavar lá, lavar o rosto lá, para depois ver? Não dá para entender. É assim, você tem que crer. Você tem que confiar. Faz prova do seu nível de confiança aí. Quem confia não se abala. Tá bom? Quem confia não se abala. E os que se abalam? Os que se abalam, os que têm as emoções abaladas, são os que nasceram no ventre emotivo. Vive com as emoções abaladas. Não aguenta uma pressão que já quer desistir. Não aguenta uma cobrança que já entra em choque, começa a gritar, começa a se desestabilizar, quer se esconder, e aí, tô com depressão, procura o médico para tomar remédio. Beleza? É isso. Não se vitima. Se a sua depressão ela é uma questão biológica, né? Você precisa de ajuda médica. Ou se ergue em fé e recebe cura. Não dá para fugir desses caminhos, meus irmãos. Amém? Em nome de Jesus, se ergue em fé. Busca um médico. Se ergue em fé. Creia na palavra. Sai desse quadro depressivo aí, em nome de Jesus. Levanta e anda. Faz alguma coisa hoje, em nome de Jesus. Bem, esse homem paralítico, ele foi gerado. E existem ventres que nos geram. Existem ambientes que nos formam engessado. A gente tem que entender. Não, você tem que crer, beleza? Quem que crê? Creia. Eu estou aprendendo agora. Estou numa sala de aula que Jesus abriu para mim estudar lá. Eu preciso ser maleável. Eu preciso ser flexível, não posso ser engessado. Né? A gente vai se debruçando em alguns temas e fica seguro muito de si, a ponto de afirmar, não, é só desse jeito, o certo, é só dessa maneira. Deus só faz assim, Deus só fala assim. Não, irmãos, Deus usa até jumenta para falar. É assim, com Deus ele vem por caminhos que a gente não espera. A gente precisa ser flexível. Então, olha aí o seu ambiente de formação, tá bom? Cuidado. Senão você vai ficar engessado. Você precisa ser flexível. Existem grupos diferentes, existem grupos, e nós somos formados em grupos, né? Em conjuntos, em comunidades. E a gente precisa ser flexível, irmãos. Deus, ele tá nesses grupos aí, tá bom? Né? Cada comunidade tem uma cultura. E eu digo comunidade de fé, sabe? Cada comunidade tem uma cultura, cada época tem uma cultura, e a gente precisa ser flexível. Desde que os princípios e os valores da palavra de Deus não sejam secularizados ou ignorados, seja flexível, meu irmão. Beleza? Levanta e anda. Ser engessado vai te impedir de caminhar, ir além, caminhar mais uma milha. Tem gente que está engessado, parado. Aliás, tem gente que está parado porque está engessado. Porque não é flexível. Aí fica aí, parado aí. Mas o Senhor quer que você caminhe muito mais. Seja flexível. Você vai se deparar com situações diferentes, grupos de pessoas diferentes. E para isso você precisa ser flexível. Bem, o ventre emotivo são das pessoas emocionadas, né? E emoção é uma coisa gostosa demais, meu Deus. Emoção é uma coisa maravilhosa, mas que em excesso faz mal. É que nem Coca-Cola, né? Coca-Cola é uma coisa boa, é gostoso, mas só que em excesso faz mal, irmão. Faz mal. Açúcar é uma coisa maravilhosa, mas em excesso faz mal.
Então, cuidado com as suas emoções. Tem gente que só crê se tiver o mover, se tiver o barulho, se tiver o movimento. Tem gente que está dependendo do barulho, do movimento, né? Isso cientificamente se explica. E tem muita gente aí debruçada no tema, né? A dopamina, tem muita gente falando disso aí. Isso é bom, vamos aprender sobre isso. Então não seja dependente do barulho das emoções, do que ativa as emoções. Não seja assim. Eu já participei de ventres, de lugares de formação, né, de comunidades assim. Mas a gente foi sendo flexível e a gente vai aprendendo com todos e com tudo. E continua caminhando, de pé caminhando, tendo em vista que o tema é levanta e anda. Seja flexível em nome de Jesus. Existem ventres, existem lugares de formação que são de conflito. Os ventres de conflito. Tudo é guerra, tudo é batalha, tudo é um diabo, tá? Tudo o chifrudo e o rabudo tá lá com o tridente, né? Não, é o diabo daqui, é o diabo de lá. E eu vou dizer, o diabo tá ao nosso derredor procurando uma legalidade, procurando uma brechinha para entrar. Mas nem tudo é ele. Ele quer estar envolvido em tudo, mas nem tudo é ele. Tem muita coisa na vida que é a gente mesmo. Tem muita coisa na vida que é a economia, é a política, é a religião, é o trânsito. Tem muita coisa que é a natureza. É isso. Tá entendendo? Não é o diabo. Mas agora quando você fala, é o diabo, você abriu uma porteira para ele entrar. Aí ele entra e passa a governar aquilo que você falou que é ele. Você deu para ele legalidade falando. Ah, é o diabo no meu casamento. Meu, não é. Talvez é incompatibilidade de ideias aí. Precisa alinhar as ideias. Pronto, não é o diabo. Mas se você falou que é, pode passar a ser. Ele entra, porque você verbalizou que é. Lembrando que a palavra é um instrumento espiritual. Paulo fala aos Efésios que devemos imitar a Deus como filhos amados. E como é que eu imito a Deus? Falando. Porque Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Então, através do que eu falo, eu imito Deus. Através do que eu falo, eu me manifesto no mundo espiritual. Porque Deus é espírito. Tá? Então, é isso aí. Eu preciso cuidar do que eu estou falando. Responsabilidade, maturidade. Fala a palavra de fé, fala a palavra de poder. Fala o que Pedro disse. Levanta e anda em nome de Jesus. Precisamos falar palavras de fé, palavras de poder. Para de falar que é o diabo. Pessoas que são geradas no ventre do conflito, elas vê guerra, elas vê batalha em tudo. Nossa, quantas vezes eu orando, precisei parar de orar, porque eu tenho dificuldade de orar em grupo, porque alguém no grupo, alguém no lugar de formação, orava, né? Ah, o diabo ali, o diabo lá. A gente vai num lugar orar, nossa, e a oração dela é expulsar demônio. Ela expulsa demônio da folha, da árvore. Tudo tem demônio, meu Deus do céu. Desculpa aí o exagero, mas é a verdade. Eu conheci muita gente assim, nunca viu anjo de Deus, anjo de luz, só via diabo. Meu Deus, é a mente, isso é coisa da mente. Renova a mente na palavra, lança a luz nessa mente aí, ó. Guardei a tua palavra na minha mente, no meu coração, para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra, quem tem a palavra no coração, na mente, além de pôr ela em prática, é comparado a uma árvore frutífera, raízes profundas, que vai até um rio. Salmo 1, né? Bem-aventurado a pessoa que medita, mentaliza, pensa na palavra de Deus, ela é comparada a essa árvore, né? Então, sai desse lugar de formação que te engessa. Sai desse lugar de formação que só te movimenta nas emoções. Sai desse lugar de formação que tudo é guerra, tudo é batalha, tudo é o diabo. Cuidado. Dá uma passadinha por esses lugares e aprende. Beleza? O melhor lugar de formação para estar é no centro da vontade de Deus.
Amém? É em Deus, é na sombra do onipotente Deus. Ali nós somos forjados e formados. Mas Deus nos leva numa itinerância, né? E vai nos passando de lugar em lugar, de lugar em lugar. Esse paralítico, o texto diz que ele foi gerado, ele foi formado em um ventre, né? E aquele ventre, né? E tudo o que acontecia ali naquele ventre fez ele nascer paralítico. Ele nasceu paralítico de nascença. Eu não quero tomar muito tempo, eu acho que o meu tempo já até se esgotou, né? Existe um cego de nascença lá no tanque de Betesda. A pastora Alessandra até comentou na oração dela, eu acho, sobre esse cego de nascença aí, né? Aliás, cego não, paralítico de nascença. 38 anos. Era 38 anos. Jesus chega lá e pergunta, você quer andar, meu? Quer ficar são? Olha a mentalidade do cara, olha a situação desse homem. Além de ser um paralítico de nascença, ter sido gerado num ventre, né? Um ventre que, por conta de tudo o que aconteceu lá dentro, que eu não sei dizer, não sei mesmo, aconteceu coisas lá e ele nasceu, faltou alguma coisa lá. Algum problema aconteceu lá na barriga daquela mulher e nasceu paralítico. Bem, 38 anos naquele lugar, Jesus pergunta, ele está diante da grande oportunidade da vida dele. Aí ele vai falar dos problemas daquele lugar. Ele não fala dos problemas dele, ele fala dos problemas do lugar. Isso deixa a gente paralítico, paralisado, parado, prostrado, caído, deitado lá. Meu Deus. Ele vai falar aqui, ó, toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente. O que é isso? Isso é competição. É individualismo. Então lá naquele lugar, né, místico lá, milagroso, que tinha um anjo lá, havia problemas lá, individualismo, competição. Ele precisava sair daquele lugar. Ele precisava sair daquele lugar. O lugar forma em nós ideias, pensamentos, sentimentos. E como a pastora Alessandra orando disse, né? Sentimentos, pensamentos gera comportamentos. Bem, aquele homem está diante da grande oportunidade dele. Andar. E Jesus pergunta, e aí você quer andar? E ele vai falar dos problemas dos outros, dos problemas do lugar. Jesus queria que ele olhasse para si, olhasse para o problema dele. Aparentemente, o que incomodava ele era não andar. Mas o que incomodava aquele homem, na verdade, era o individualismo e a competição daquele lugar. Não deixa que os valores do lugar que você está, os valores negativos do lugar que você está, formem em você valores naturalmente negativos também. Não permita que o que é ruim e negativo que te cerca, no lugar que você está, forme em você comportamento, pensamento e sentimento negativo. Não permita, não permita. Erga o escudo da fé, se blinde com a verdade. A verdade é escudo, nos protege. Além de nos libertar, nos protege, é escudo, o salmista disse. Então, considere essa verdade. Seja formado na sombra do onipotente Deus. Não deixa nenhum ventre engessado, nenhum ventre de conflito, nenhum ventre emotivo formar em você nada negativo em nome de Jesus. E se há essa formação negativa, seja livre disso agora. Levanta e anda em nome de Jesus. Vamos concluir aqui olhando para esse paralítico. Esse paralítico que era colocado lá na porta. Ele era colocado na porta pelas pessoas todo dia. E o texto começa dizendo, versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração. E aí o escritor faz questão de dizer qual era a hora nona. A hora nona, segundo o Êxodo capítulo 29, a hora nona era a hora do sacrifício contínuo. Deus mandou o povo hebreu na velha aliança todos os dias, nessa hora, na hora de sacrificar, todo dia, nessa hora sacrificar. Então, Pedro e João foram na hora do sacrifício, não sacrificar, mas orar, porque o sacrifício já havia sido feito. O sacrifício suficiente
havia sido feito. Hebreus capítulo 10. Jesus, ele foi o sacrifício suficiente. Na velha aliança, não era um sacrifício suficiente, era diário, todo dia tinha que sacrificar. E o escritor aos Hebreus, capítulo 10, diz que o sacrifício da velha aliança não aperfeiçoava, não era suficiente. Mas o sacrifício de Jesus é suficiente. E em Hebreus, capítulo 10, o texto vai dizer que o sacrifício de Jesus aperfeiçoa. E eu venho aqui declarar essa palavra sobre a sua vida. O sacrifício de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus te aperfeiçoa. Inclusive, Pedro e João fez uso do nome de Jesus, o sacrifício suficiente, o sacrifício que aperfeiçoa, para dizer àquele homem, levante e anda. Pedro e João disse, levante e anda, mas é no nome do sacrifício suficiente que você levanta. É no nome do sacrifício suficiente que você é aperfeiçoado. Seja aperfeiçoado no nome do sacrifício suficiente, do sacrifício que aperfeiçoa. Seja colocado de pé e seja orientado para andar. Tenha seus caminhos iluminados pela palavra do sacrifício suficiente e do sacrifício que aperfeiçoa, o sacrifício de Jesus. Marcos capítulo 15 diz que Jesus foi sacrificado na hora nona. Jesus foi sacrificado na hora nona. Foi naqueles horários ali. É no nome de Jesus que eu venho aqui te dizer, levanta e anda. É no nome de Jesus que eu vim aqui denunciar esses lugares de formação, esses ventres. Cuidado com esses lugares, não fique cativo a esses ambientes, a esses ventres. Levanta e anda, vai para outros lugares, em nome de Jesus. É no nome de Jesus o sacrifício suficiente que eu venho aqui te dizer, entrega o que você tem. Não seja um consumidor. Não seja um paralítico parado na porta. É verdade que porta é um lugar maravilhoso para estar. Né? Na porta que o milagre aconteceu na vida desse paralítico. É na porta que uma mulher que não podia ter filhos, por causa da palavra do profeta Eliseu, ela engravidou. O profeta falou, você vai gerar. Depois de 9 meses o menino nasceu. Depois de 12 anos aquele menino morreu. Mas o profeta foi lá e disse, olha, não vai ficar assim não. Porque o que Deus faz não é para a morte, é para a vida. O que Deus faz não é para vergonha ou contenda ou confusão, é para a bênção e para a edificação. E o profeta Eliseu deitou em cima daquele menino, bem, e ele ressuscitou. É isso aí. Então eu venho aqui no nome de Jesus declarar essas palavras de fé e de poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra não se perca, que essa palavra te alinhe, te ajuste, te abençoe, para a glória de Deus. Deus abençoe as irmãs e os irmãos. Amém. Eu volto a palavra aí para quem é de direito. Deus abençoe. Meu Deus. Meu Deus, pastor Rodrigo, que palavra. Gente, eu tô aqui, eu e o Senhor, escrevendo. Olha aqui, pastor Rodrigo. E como o Senhor traz clareza na palavra. Meu Deus, é a palavra revelada mesmo que Deus te usou nessa manhã, trazendo clareza mesmo no nosso coração. Quando o Senhor fala aí sobre os ventres, eu vou ter que hoje, pastor Rodrigo, ficar, como diz a minha pastora Zéza, né, remoendo essa palavra, para que o Senhor traga realmente mais clareza, porque foi tanta informação. Meu Deus do céu, que palavra, muito poderoso. É um abrir de olhos, é isso que eu sinto nessa manhã com essa palavra. Um abrir de olhos, o Senhor trazendo essa clareza ao nosso coração, né? É a metanoia, a metamorfose, essa mudança de mente que nos traz a clareza do nosso comportamento, do nosso sentimento, do nosso pensamento. E quando o Senhor falava, né, sobre esse paralítico, todos eles, né, mas esse paralítico de Betesda, na oração da pastora Alessandra, eu vejo que dá para falar sentindo outra coisa. A fala dele é uma, mas o comportamento dele, a realidade, a intenção do coração dele é outra coisa.
E como o Senhor, ele traz clareza disso, né? Ele achava que o problema até aquele momento era a paralisia, mas não era. Era o ambiente, a maneira como ele enxergava. E quantas vezes, pastor, a gente cria esses sofismas mesmo dentro da gente, né? A gente tá com essa mente limitada. O menino com os 5 pães e os 2 peixinhos, o que nós temos... E quantas vezes nós somos roubadas mesmo naquilo que nós já possuímos, naquilo que nós temos já dentro de nós, aquilo que Deus já nos entregou. E para mim foi tanta resposta de Deus, pastor Rodrigo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Como o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que as irmãs aqui receberam resposta. Porque o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre aquilo que Ele já nos entregou. Eu ontem até falava isso com o Senhor, às vezes nós queremos tanto algo novo, né? Senhor, me entrega uma palavra nova, me entrega algo novo. E muitas vezes nós nem nos posicionamos com aquilo que Ele já nos deu, com aquilo que Ele já nos entregou. Nós não conseguimos ser gratos por aquilo que já possuímos. E isso é um roubo. Isso, nós precisamos entender esse comportamento. E o Senhor tem falado muito isso comigo. Sobre ser grato, sobre aquilo que já recebemos, sobre enxergarmos aquilo que o Senhor já fez, já entregou, já operou, e aquilo que nós precisamos ter noção do que carregamos, né? Aquela viúva do Segundas Reis, eu não tenho nada. Ah, eu tenho uma botija de azeite. E quantas vezes nós já possuímos, mas nós estamos com a visão numa velocidade, o Senhor disse isso nessa manhã, né? Por muitas vezes nós queremos caminhar numa velocidade que não é a velocidade que o céu tem para nós, né? Queremos correr, acelerar, e nesse aceleramento nós perdemos coisas muito importantes. Nós perdemos o passo do momento, aquilo que Deus está fazendo no momento, porque nós estamos aceleradas com tanta coisa. E meu Deus do céu, como o Senhor falou nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, pastor Rodrigo. Que o Senhor continue te levando, você e a Raquel, eu falo assim por serem amigos, né? Vocês carregam algo tão especial. E a gente sabe que é o céu, que é o Senhor. E todas as vezes que o Senhor usa a vida de vocês trazendo uma palavra, ela é cirúrgica. É dentro do nosso espírito, ela nos confronta. E eu gosto de viver esse momento de confronto em Deus, porque o confronto nos leva para a mudança. Para essa coisa de nós realmente chamarmos o Espírito Santo, olhar para dentro de nós. E eu acho que o levanta e anda está muito ligado com isso, porque os artérios deles foram firmados, né, para que eles pudessem se colocar de pé. E hoje, nessa manhã, qual é o nosso artério, né? Qual é aquilo que precisa ser firmado em nós para que a gente se coloque de pé? Foi liberado muitas chaves nessa manhã. Você que puder, depois assista de novo no YouTube, irmãs. Vá anotando, vai pedindo para o Espírito Santo te trazer clareza, porque o Senhor, ele trouxe resposta, confronto nessa manhã. E essa palavra dos ventres mexeu muito comigo. Eu vou ficar nela hoje aqui meditando, porque eu tenho certeza que o Senhor, ele quer nos curar, nos libertar, nos transformar pelo poder da palavra. Obrigado, pastor Rodrigo, mais uma vez pela tua entrega. Obrigado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe você, sua casa, a sua família, e que o Senhor continue jorrando sobre você tudo aquilo que Ele tem sobre você e a sua casa. Você é uma bênção na nossa vida, você e a Raquel, a sua casa. Vocês têm sido um instrumento de Deus na minha vida, na vida da Alessandra e na vida de tantas pessoas. E a nossa oração é que o Senhor expanda, que o Senhor envie vocês mesmo, que a voz de vocês chegue a muitos lugares, a muitos corações, a muitas vidas que precisam receber esse alimento sólido, essa comida, como diz Paulo, né, que não é mais leite, pastor. É uma palavra de confronto, é comida sólida, não é mais para ser menino, é para crescer na fé. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Já quero passar para minha amiga, a pastora Alessandra, está orando, encerrando, e que Deus abençoe a cada uma das minhas irmãs. Semana que vem nós estamos de volta em nome do Senhor Jesus. Gente, meu Deus. Ai, irmãs, parece que a gente convida aqui as pessoas, né? E eles lêem
Eles devem colocar alguma... Até com a Raquel mesmo, né? Eles devem colocar alguma... Deve clonar os nossos WhatsApp para ver as mensagens. Mas é o céu, né, amadas? É o céu. E como Deus usou a vida do pastor Rodrigo para nos trazer um direcionamento nesta manhã. E eu gosto muito porque ele prega de uma forma simples, né? Com muita plenitude, com muito conhecimento, mas a forma que Deus usa ele e a pastora Raquel é essa forma que a gente consegue se ver na situação. Ele consegue fazer isso, né? Fazer a gente se ver ali naquela situação. E foi poderoso, pastor Rodrigo, a forma que Deus te usou nesta manhã. Eu não tinha dúvidas, né? E eu também anotei muitas coisas, foram muitas chaves que foram liberadas, como diz a pastora Karina. Mas, amadas, eu quero aqui ressaltar, né, o que ele falou de nós não darmos desculpa para não fazer, né? Mais ou menos foi isso no início. Que muitas vezes nós ficamos olhando para o que não temos e deixamos de olhar para o que temos. E olhar para aquilo que nós não temos acaba sendo uma paralisia. Acaba fazendo nós ficarmos na mesmice, no conforto, né? E ele disse para nós olharmos para o que temos, para o que nós temos, o que nós já possuímos. Né? A pastora Raquel, na semana passada, que tem sido a minha oração, ela trouxe aquela palavra que diz, né? Desperta o dom que há em ti. Então, isso já existe em nós, só precisa ser despertado, só precisa ser ativado. E hoje ele veio como esse canal para despertar isso. Então, para mim foi muito profundo, eu recebi, e eu quero falar para as irmãs que eu recebi a palavra da Raquel na semana passada, Deus usando a vida dela, e eu já coloquei em prática, amadas. Olha, eu me levantei e fui para academia. Eu ficava adiando isso, né? Eu adiava fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, as minhas irmãs, minha família, tudo faz, e aqui motivando, vamos correr, vamos caminhar, minha irmã mesmo, meu cunhado, não traz uma roupa, vem para cá, né? Vamos fazer aqui perto mesmo onde eu trabalho, tem um Max Pfeffer, que é uma delícia, mas eu não fazia, às vezes eu ia, às vezes não, e dava desculpa. A pastora Raquel veio aqui, Deus usou a vida dela para falar sobre medos, né? Para falar sobre dúvidas, eu já tomei posse e iniciei, não fui sozinha, tá? Porque o bom é você ir e você motivar alguém também a fazer. Levei meu esposo. Então, eu e ele iniciamos aí o exercício. Para ele é muito difícil, né? Quem conhece sabe, mas ele aceitou e nós estamos lá, né? Comprou tênis, foi para academia e está lá fazendo exercício físico, né? Fizemos só uma aula experimental ainda, amados, mas já iniciamos, né? Já demos o passo, já fizemos a visita e é isso. Então, eu espero que essa semana você também tenha um passo de fé, você também tenha esse ativar, né, que Deus usou o pastor Rodrigo nesta manhã e faça algo por você, faça algo para você sair dessa situação de paralisia, né, e verdadeiramente se levantar. Porque Pedro e João, eles foram ali e lançaram uma palavra, estenderam as mãos, mas ele poderia muito bem se levantar naquele momento e sentar de novo, né? Porque acontece isso. Mas não, ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele decidiu se levantar e verdadeiramente escrever uma nova história. Então é o que eu desejo para você nessa semana, se levante e escreva uma nova história. Não fique esperando coisas grandes para iniciar, inicie com o que você tem. Não adie mais aquilo que você precisa fazer. Amém? E eu gostaria de, nesse dia, pedir para o pastor Rodrigo fazer essa oração, né? Ele já veio com essa palavra, como a pastora falou, a pastora Karina, essa palavra que eu também vou assistir novas vezes, escrevi aqui, vou reler, né? Que foi profundo, e eu quero que ele faça a sua oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, pastor? Faça essa oração por nós, nos abençoando. Se quiser dar a bênção depois, fica à vontade. E eu agradeço a cada uma das irmãs, né, que estão aqui nesse grupo. E ao meio-dia nós estaremos lá, tá, para a nossa oração. Amém?
Muito obrigado, Espírito Santo, por este tempo proveitoso. Eu oro, Pai, para que cada pessoa seja favorecida, que esta palavra, Senhor, desperte fé, alinhe todos à sua vontade, que a família dos seus filhos que estão aqui sejam abençoadas. Eles são benditos ao entrar, eles são benditos ao sair. A obra das mãos dos seus filhos abençoada seja em nome de Jesus. Que sejam eles abençoadores nos caminhos de outros e que outros, cruzando o caminho deles, os abençoe sempre para a sua glória no nome de Jesus. Te damos graça pela presença, pela provisão, pela proteção. Aguardando o Senhor voltar, esperamos que até então, Senhor, tenhamos outras oportunidades para estarmos juntos, unidos, celebrando, comungando, aprendendo uns com os outros, para a sua glória, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do nosso amigo Espírito Santo esteja, hoje e sempre, na nossa vida e no nosso lar. Quem crê diz amém, deixa um joinha aí, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Um dia Amém. Glória a Deus.